10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa videoaula com a matéria de Economia 2 do professor Bruno Falcão. O nosso tema é a moeda, a oferta, a procura e a velocidade de circulação. Todo mundo sabe que uma boa educação é fundamental na vida de todos nós. É na escola que aprendemos a ler, a escrever e a partir daí começamos a entender melhor o mundo ao nosso redor. Mas nem todos tiveram a oportunidade de conhecer uma matéria tão importante na vida como a economia. Em termos econômicos, moeda é tudo aquilo que é geralmente aceito para liquidar as transações, isto é, para pagar pelos bens e serviços e para quitar obrigações. Ou seja, de acordo com esta definição, moeda é qualquer coisa que pode ser aceito como forma de pagamento. Inclui-se nesse conceito as moedas metálicas e a moeda papel, geralmente designadas como notas, ou os depósitos mobilizáveis por cheque, ou cartão de débito, ou cartão de crédito. A moeda tem três funções. Resumindo, temos moeda como meio de troca, que é o intermediário entre as mercadorias, moeda como unidade de conta, seu referencial das trocas, o instrumento pelo qual as mercadorias são cotadas, e moeda como reserva de valor, poder de compra que se mantém no tempo, ou seja, de forma de se medir a riqueza. Agora vamos mostrar um pouco mais sobre a história da moeda, com o vídeo a seguir. Você sabia que pena de avestruz já foi usada como dinheiro? Antes das moedas e muito antes das cédulas, itens curiosos foram utilizados como forma de pagamento. Presas de javali, contas de vidro, pele de animais, mandíbulas de porco, crânios humanos. Os astecas pagavam com chocolate, os noruegueses da Idade Média usavam bacalhau seco e os antigos irlandeses honravam suas dívidas com mulheres escravizadas. Com o tempo, vários povos sentiram a necessidade de ter um dinheiro que não se deteriorasse e não perdesse valor. Foi aí que surgiram as primeiras moedas, no século VII a.C., na Líbia, atual Turquia. As moedas eram de ouro, prata ou bronze e facilitaram a coleta de impostos e o acesso dos mais pobres às riquezas. Para armazenar o dinheiro em segurança, surgiram os bancos. As cédulas só foram inventadas pelos chineses no ano de 960, mas só ficaram populares na Europa e nos Estados Unidos na segunda metade do século XIX. No Brasil, o dinheiro é impresso na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro. É considerado crime rasgar, riscar ou escrever em cédulas. Circulam no país quase 6 bilhões de notas e 23 bilhões de moedas. 186 bilhões de reais estão, neste momento, em caixas registradoras, cofres, bancos, em muitos lugares. E até chegar ao seu bolso, o dinheiro fez história para contar. Vamos falar um pouco agora sobre a oferta de moeda. A oferta de moeda corresponde ao valor real do estoque de moeda em circulação, isto é, ao valor do estoque de moeda deflacionado pelo nível geral de preços, que é criado pelo governo ou criado pelos bancos e usado pelo público como meios de pagamento. Num sistema cuja moeda é lastreada, ou seja, ela é garantida, por exemplo, o ouro, a circulação da moeda
depende da quantidade de ouro em estoque no país. Já em um sistema sem lastro, tem-se moeda fiduciária. O responsável pelo controle de oferta de moeda aqui no Brasil é o Banco Central. É o único emissor da moeda nacional. É o órgão que controla a oferta monetária no país e os assuntos a ele relacionados. Vamos falar agora sobre demanda de moeda, quer dizer, a procura pela moeda. Existem 3 motivos básicos por quais razões as pessoas procuram a moeda, que são a transação, a precaução e a especulação. A transação representa a guarda de moeda para se fazer pagamentos, dado que os pagamentos e os recebimentos não são sincronizados. A precaução é a guarda da moeda para cobrir gastos para imprevistos. E a especulação, a moeda é considerada também como reserva de valor e não apenas como um meio de troca. Por isso, não seria estranho que os agentes econômicos guardassem moeda ociosa na expectativa de mudança na taxa de juros de mercado e, assim, aplicá-la num futuro melhor. Iremos mostrar agora um vídeo sobre a moeda, onde fala sobre a sua oferta e a sua demanda. Em uma economia de mercado, o mecanismo de preços resolve os problemas fundamentais da economia. O que produzir, como produzir e para quem produzir. A microeconomia estuda como os preços podem harmonizar a oferta e a demanda, gerando equilíbrio. Se as empresas estiverem ofertando muitos bens, o preço deles deve cair para que a produção seja vendida. Por outro lado, se as pessoas estiverem dispostas a comprar muito, a tendência é o preço desse bem subir. É dessa forma que o mercado usa os preços para tentar conciliar decisões sobre consumo e produção. Vamos ver melhor como isso funciona, começando pelo lado da demanda. A demanda, ou procura, é a quantidade de determinada mercadoria que os compradores desejam adquirir de acordo com cada preço dado. Vamos supor que uma loja venda um chocolate a R$ 1,20. Nesse caso, essa loja consegue vender 30 unidades por dia, ou seja, a quantidade demandada é de 30 barras de chocolate. O que você acha que vai acontecer se esse preço subir para R$ 2,00? E se o preço cair para 40 centavos? Quando o preço do chocolate cai, você tem uma inclinação maior para comprar mais barras. No entanto, se o chocolate ficar mais caro, você provavelmente vai se conter e comprará menos. Vamos falar agora sobre a velocidade e circulação da moeda. A velocidade da moeda é a frequência média com a qual uma unidade de moeda é gasta em um período específico de tempo. A velocidade tem relação com o nível de atividade econômica, associado a um dado nível de oferta monetária, ou seja, essa velocidade de circulação da moeda se refere à quantidade de transações feitas com a mesma unidade monetária em um dado período de tempo. Hoje temos em nosso país vários problemas com a circulação da nossa moeda, pelo fato das pessoas reterem essas moedas, gerando problema em todo o nosso comércio. Então vale ressaltar a importância na hora de poupar, para que isso não afete a circulação da nossa moeda. Veremos um vídeo sobre essa situação. Poupando você realiza seus sonhos. Ô, Ana Maria, o cofrinho dessa menina tá quase estourando. Por que você não aproveita todas essas moedas que ela juntou e troca lá na mercearia do seu Tarcísio por notas? Algo me diz que ele anda precisando de troco. E assim ela vai entendendo como é importante poupar. É assim, de pouquinho em pouquinho que chegamos ao montão. Poupar é mais que esquecer dinheiro em gavetas ou encher um cofrinho. É preciso traçar objetivos e fazer esse dinheiro circular. Trocando moedas por cédulas, as moedas voltam a circular e o cofrinho terá novamente espaço para
que ela continue poupando. Viu? Agora é só continuar poupando e pensar no que fazer com essas notas. Essa menina tá bem viva. Parece que está tudo resolvido. Bem, quase tudo. Agora é decidir entre comprar uma boneca nova ou poupar um pouco mais. Agora vamos aprender brincando com o Torta na Cara, o nosso quiz da economia. Ok, boa noite pessoal da FADMAP. Vamos dar início agora ao nosso Torta na Cara, o quiz da economia. Então, no dia de hoje a gente tem dois grupos participantes, o grupo verde e o grupo amarelo. Nosso grupo aí é composto por Igor, Daisy, Wilma, Suzy, Natanaíma e Fábio. Bom, o jogo é simples, não tem complicação, é um jogo de perguntas e respostas e o melhor de tudo, com a resposta certa o participante tem direito a torta na cara do outro. Vai ser uma delícia aprender economia. Primeira pergunta, atenção, mão na orelha, primeira pergunta, qual a importância da moeda para o mundo? Valendo? A resposta é sua, Suzy. Vamos lá. Deixa... A moeda é considerada um conjunto de ativos de uma economia utilizada para a compra de bens e serviços de outras pessoas ou empresas para quitar obrigações. Certo, ok. Foi bom, gente, ou não? Torta na cara. Amigo Igor! Você preparou com muito carinho. Mas eu gosto de você, amigo Igor. Igor, vira pra cá. Essa foi. Muito bom. Bom, vamos lá. Vamos agora dar seguimento. Vamos para a segunda pergunta. Os dois próximos participantes serão o Wilma e o Fábio. Oh! Animação total. Mais uma vez, a regra é bem simples, tá? Muita calma, mão na orelha. Vou fazer a pergunta. Quem souber a resposta, aperta a buzina, vai ter o direito de resposta. Se acertar, o melhor de tudo, torta na cara do outro. Então, vai lá a pergunta. Quais são as duas únicas formas de meio de pagamento em sentido convencional e restrito? Valendo! Bom, Wilma, o direito da resposta é seu. O papel moeda em poder do público e os depósitos à vista no sistema bancário. Show! Parabéns! Muito bom! Amigo Fábio, vai ser uma maravilha isso. Torta na cara. Ele fica pro lado de cá, Fábio. Pegue leve. Pra cima, Will, por cima! A carequinha. Assim, ó. Sim, é por cima. Toma. Vamos então agora para a terceira pergunta. Os dois próximos participantes serão a Natanaíma e a Geise. Então a terceira pergunta, mais uma vez vou explicar, tá? Mão na orelha. É simples, eu vou fazer a pergunta, quem souber da resposta vai apitar a buzina e aí vai obter o direito da resposta. Se responder correto, torta na cara. Vamos agora começar a terceira pergunta. Está correto dizer que a procura por moeda, a retenção dos saldos monetários e a preferência pela liquidez são equivalentes? Explique. Valendo! Boa, Geise. O direito da resposta é sua. Vamos lá. Sim, porque a moeda é uma liquidez por excelência. E a retenção do saldo monetário também é uma forma de riqueza. Boa, Geise. Parabéns. Equipe verde! Torta na cara. Equipe verde! Equipe verde! Mais pra cá, pra perto. Mais pra perto.
novamente agora os participantes Igor e Suzy. E aí a possibilidade da revanche, só cabe a vocês, né? Então, vocês já participaram, vocês sabem como é que funciona. Mão na orelha. Eu vou fazer a pergunta, quando der o ok, quem apertar primeiro a buzina tem o direito da resposta. Então a quarta pergunta é: quais são os 3 motivos que gera demanda por moeda? Valendo! A demanda de moeda ocorre por 3 motivos: transação, precaução e especulação. Boa, Will! Então vamos para a quinta pergunta. Teremos novamente também os participantes da segunda, Wilma e Fábio. Vocês já sabem como funciona, mão na orelha. A quinta pergunta: a partir de que ano a composição dos ativos monetários no Brasil passou a ser maior nos depósitos à vista no sistema bancário do que no papel moeda em poder do público? Valendo! A partir de 1920, quando os depósitos à vista no sistema bancário obtiveram 57,9% dos ativos. Boa, Fábio! Agora é você! Oh, que delícia! Que delícia! Economizasse pra ele, tá vendo? Deixa ele falar. Bom, então vamos lá para a sexta pergunta. Teremos agora os participantes Geise e Natanaílma. Então, pessoal, mão na orelha. Vai a sexta pergunta. Explique a velocidade de circulação da moeda. Valendo! É a frequência com a qual uma unidade da moeda é gasta em um período de tempo, com influência do nível de oferta monetária. Boa! Eu que era maior. Muito bom! Ajeita aí. Quer que eu comece por trás ou pela frente? Fecha a boca. Ei, me dá um prato pra cá. Então, estamos chegando ao fim aqui do nosso quiz da economia, onde tivemos aqui 3 pontos para a equipe verde, 3 pontos para a equipe amarela. Para alguns isso foi empate, mas para a gente foi uma vitória muito grande, porque o intuito aqui não é competir, é o que, galera? Bom, chegamos à parte das finalizações, onde iremos passar para vocês os pontos mais importantes do assunto que estamos abordando, o assunto moeda, procura, oferta e o seu nível de circulação. Chegamos ao entendimento de que a moeda ela é fundamental e indispensável para a ordem econômica atual, pois ela viabiliza o poder de compra de bens e serviços, e olhando pelo lado econômico de um país, quando há interação entre o setor real e monetário, há a possibilidade de uma criação de uma estabilidade, de uma eficiência e principalmente do crescimento da economia. Bom, devemos ter em mente também que as funções básicas da moeda elas são exercidas de forma entre instrumento de troca, tá? Ela pode ser utilizada como instrumento de troca, ela pode ser utilizada como reserva de valor, ela pode ser utilizada como medida de valor e também como um instrumento de operações de pagamento. E é importante lembrar que existem 2 tipos de moeda na nossa economia. São elas a moeda escritural e a moeda manual. E quando falamos de procura por moeda, somos remetidos às definições de Keynes, das quais eles falam de 3 motivos principais e importantes, que é o motivo de transação, o motivo de precaução e o motivo de especulação. Temos ainda uma parte extremamente importante do assunto, que é a política monetária. Bom,
pois ela regula todos os meios de pagamento e adequa a disponibilização dos demais estoques de ativos financeiros da economia. Para simplificar isso no entendimento da gente, ficar mais fácil de compreender, podemos dizer que a política monetária ela influencia totalmente o volume de oferta da moeda. E que ainda falando dessa definitiva oferta, existem 4 agregados monetários que podem ser considerados como principais e que foram classificados pelo Banco Central como M1, M2, M3 e M4. A definição deles, olhem na apostilazinha que a gente entregou a vocês com todos os pontos principais, vocês verão a definição desses pontos, ok? E não podendo esquecer que dentro das políticas monetárias existem instrumentos que regulam essa política. E aí a gente pode classificar eles como o open market, o desconto bancário, ou melhor, o redesconto bancário, o depósito compulsório, o controle e seleção de créditos. No contexto geral, esses são todos os pontos principais que nós estamos abordando no assunto moeda, procura, velocidade de circulação. O assunto é abrangente, temos pontos onde são interligados, né? Não existe a moeda sem a procura, a demanda e o seu nível de circulação, e esse nível de circulação ele também depende muito da oferta da moeda. Então, uma coisa é interligada à outra, precisamos entender todos os pontos para chegar no entendimento geral. É extremamente importante, como no início, termos a consciência de como utilizar a moeda para que possamos ter um controle não só econômico do país, mas financeiro e pessoal nosso. Vamos falar agora. Todinho. Tá. Fala com você, tá te gravando. Fala! Ah, já pegou, é pra que. Já? Vem pra cá, amarelona, vem amarelona. É tu. Já começou. Já começou. Vamos lá, boa noite pessoal do curso da FADMAB, curso de Economia 2. Vamos dar início agora ao nosso quiz da economia. Bom, no dia de hoje a gente vai ter 2 grupos participantes, o grupo azul, tá, que é composto... correto, o melhor de tudo, torta na cara do nosso lado, do nosso oponente. Então, vamos lá, primeira pergunta. Qual a importância da moeda para o mundo? Caiu! Valendo! É a frequência com a qual uma moeda... Uma coisa errada, viu, professor? Você pode tirar ponto deles aí, porque nunca vi apresentador levar tortada nos programas, né? Mas, professor, o senhor acha que ele vai sair ileso de levar uma... Não! Vai você agora! Vai! Não, você não. Boa, falta tua! You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram.